Brasília também, porque o ministro do STF, na verdade aqui em São Paulo, o Flávio Dino, acompanhou o voto de Alexandre de Moraes numa liminar que suspendeu aquela lei que proíbe o mototáxi aqui em São Paulo. Lembra da briga entre prefeitura, governo do estado, um quer, o outro não. E aí agora o ministro Flávio Dino já fez mais um parecer e quem vai trazer a atualização é o Misael Mainetti, direto aqui da capital paulista. Oi, Misa, boa tarde. O que disse então Flávio Dino? Flávio Dino está junto com Alexandre de Moraes, entendeu da mesma maneira. Essa lei estadual é inconstitucional na visão dos dois ministros da Corte. Muito boa tarde a você, Márcia, Bruno, e a você que acompanha em tempo real. Flávio Dino deu esse parecer, então, considerando inconstitucional a lei estadual que concede a municípios o direito a autorizar ou proibir o serviço de moto por aplicativo no estado de São Paulo. Flávio Dino criticou o que chamou de exploração de mototaxistas por empresas de aplicativo. Ele disse o seguinte: não é admissível que, eventualmente, empresas operadoras de alta tecnologia comportem-se como senhores de escravo do século XVIII. Lucrando com o trabalho alheio, executando em um regime excludente de direitos básicos. Seres humanos não são personagens de videogame com múltiplas vidas a serem exploradas ao máximo e descartadas como um produto do consumo qualquer, fecha aspas, disse Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos chamar atenção para duas falas aqui desse magistrado. Comportam-se como senhores de escravos do século XVIII e também dizendo aí que não são personagens de videogame. Então, na visão de Flávio Dino, é assim que as empresas de aplicativo tratam os colaboradores. Não dá para chamar de funcionário, né? Mas as pessoas que prestam serviço para estes aplicativos. Vale lembrar que em setembro, Alexandre de Moraes, ministro do STF, entendeu que a lei paulista criou obstáculos ao trabalho de mototáxi por aplicativo. Lembrando, como você mencionou, Márcia, que ficou essa briga contínua. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo pelo MDB, se baseando numa lei estadual criada pelo Executivo para proibir o serviço e se baseando em dados de saúde, falando, o SUS não comporta o número de acidentes, o número de acidentes é muito grande aí envolvendo motos, então está proibido este tipo de serviço na capital paulista. Mas as empresas se basearam em leis nacionais e aí agora ficou essa história, né? Lei nacional, lei estadual, lei nacional, lei estadual e agora o STF entra para a gente ver aí, tentar dar um ponto final nessa história. Portanto, segundo voto, considerando inconstitucional a lei proposta pelo Executivo aqui em São Paulo. A gente volta para o estúdio, Márcia e Bruno. Obrigada, Misael Mainetti, pelas suas informações. Vamos chamar os comentaristas agora para essa análise. O Acácio Miranda, começo com você agora. Acácio, tem dois lados. Eu já entrevistei o secretário de Saúde aqui da Prefeitura de São Paulo e ele me disse realmente que o peso ali do SUS, 80% das cirurgias ortopédicas vem de acidentes envolvendo motocicletas. E aí tem um outro lado também em relação às empresas de aplicativo. Elas não arcam com boa parte dos benefícios para esses trabalhadores, não arcam com remédio, eles não têm os direitos básicos garantidos. Então, talvez uma lei que estruturasse melhor o trabalho seria bem-vinda, né? Exato. Primeiro, a gente tem que partir do debate. É natural dos seres humanos que existam posições divergentes, que existam posições antagônicas. Então é necessário que todos sentem à mesa, deem as suas opiniões e a partir daí se chegue, se não for possível a um consenso, se chegue à melhor solução. E obviamente, quando nós olhamos para a questão dos mototáxis, isso é muito evidente. Você bem disse, há muitos acidentes de trânsito em São Paulo e também há o trânsito muito carregado, que torna o deslocamento através da motocicleta mais rápido, sem contarmos o acesso disso, uma vez que o transporte por motocicleta é muito mais barato, o que facilita que determinadas camadas da sociedade utilizem esse tipo de transporte. Então é necessário nós colocarmos todos estes balaios no mesmo cesto e a partir daí se chegue a um consenso. Mas fato é que nem
A isso nós chegamos, porque a discussão no Supremo é sobre a origem da lei, se ela precisa ser federal, se ela precisa ser estadual ou se ela precisa ser municipal. Depois que isso for superado, aí a gente vai para essa discussão que você bem propôs, Márcia. Pois é, Kriegner. E mais uma coisa que cai no colo do STF, mesmo assim não vai ser resolvida tão cedo, né? Não vai, Márcia, e cai no colo justamente de uma maneira tão desastrosa, eu vou usar essa palavra, porque por que a decisão do ministro Flávio Dino, como a Cássio muito bem colocou aqui, que precisa ser a respeito do âmbito, né, da decisão, se é no âmbito da União ou por parte dos estados ou municípios, por que vai considerar fatores históricos, de querer falar sobre a gamificação dos aplicativos, ou mesmo a maneira com que as empresas... Não é esse o ponto que o STF precisa analisar, é justamente o âmbito de onde deve sair essa decisão. A natureza da decisão, ou seja, os impactos sociais, econômicos, isso cabe numa outra instância, num outro foro. É mais uma vez o problema que a gente vê quando nós colocamos políticos na cadeira de ministros do STF. Eles continuam fazendo um pensamento político e não estritamente jurídico. Esse é o ponto, o pesar número 1. O pesar número 2, aí, que eu vou discordar um pouco, justamente porque eu acredito que existe uma questão anterior, que é por que as pessoas utilizam o serviço de mototáxi? Porque não tem transporte público de segurança abrangendo a todos os bairros, especialmente na capital aqui paulista, né? Então, a gente tem esse desafio. As pessoas precisam se locomover, não conseguem fazer isso com o transporte que é oferecido e vão buscando por alternativas. Cercear isso seria a melhor maneira? Claro, existem os impactos que foram trazidos aqui, mas e esse pessoal que precisa se deslocar todos os dias, especialmente na periferia? Como é que vai ficar a situação deles, né? E aí acaba criando-se o transporte clandestino, né? Que também não acaba não tendo como fiscalizar, Kriegner. Obrigada pela sua análise. E a Cássio também, a gente volta com vocês já já.